Você já corre 10 quilômetros e está pensando em fazer a sua primeira meia maratona? Eu também achei que era só dobrar a distância, mas não foi bem assim. Vem cá, que hoje eu vou te contar como eu fiz essa transição. Meu nome é Karen, moro aqui no Canadá, corro desde 2015 e hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz essa transição dos 10 aos 21 quilômetros. 2015 foi quando eu consegui fazer os meus primeiros 5 quilômetros finalmente. Vou deixar aqui nos cards como aconteceu isso. Depois desse evento, eu acabei fazendo várias distâncias de 5 quilômetros, 7 até então. Depois eu consegui migrar para os 10 quilômetros. E quando eu estava confortável nos 10 quilômetros, eu comecei a transicionar, fazer aquelas distâncias de transição, 12 quilômetros, 14, 15. Existem algumas provinhas assim, né, com distâncias quebradas. E eu tava curtindo muito, sabe? Consegui correr um pouco mais, cada vez 1 quilômetro a mais. Isso me deixava extremamente motivada. Até que eu pensei, eu acho que eu quero virar meia maratonista. Foi então que eu entrei lá no site, onde tem todas as corridas, né? O calendário de corrida de São Paulo. E eu vi que teria a meia maratona internacional de São Paulo. Eu acredito que seja esse nome, eu sei que aconteceu em abril de 2018. E eu falei, eu acho que eu consigo treinar em 6 meses. Já tô treinando com uma constância, então 4 meses, 6 a 4 meses seriam um tempo adequado na minha cabeça para eu poder treinar para meia maratona. Lembrando que de 2015 até a minha primeira meia maratona, se passaram 3 anos. Sim, eu demorei 3 anos para correr os meus primeiros 21. Não me arrependo, eu acho que foi um tempo extremamente importante para eu amadurecer e criar casca na corrida, sabe? Entender, criar uma base na corrida, na minha trajetória enquanto corredora amadora. E é claro que foi com muita emoção que isso aconteceu. Eu lembro que na minha primeira meia maratona eu estava super feliz, super empolgada e me sentindo, na minha cabeça, na minha concepção, eu estava extremamente preparada. E aconteceu o que eu jamais imaginava. Eu torci o meu tornozelo no meio da corrida. Sim, gente, no quilômetro 7 isso aconteceu. Já contei essa história aqui. Mas, de maneira bem resumida, eu vou contar que pode ser que isso seja uma forma de você ficar alerta. Estava chegando no quilômetro 7, quando tinha a estação de água, né, de hidratação. E eu nem imaginei que seria mais recomendado que se eu não fosse beber água, eu deveria me afastar e tentar ir mais para a parte central. Fato é que eu mantive na mesma linha e um outro corredor que queria pegar água naquele momento, ele cruzou na minha frente e eu fui tentar frear bruscamente para não atropelar ele e acabei torcendo meu tornozelo. Gente, foi uma dor surreal. Naquele momento eu fiquei assim, desesperada, extremamente frustrada, porque eu tinha me preparado por muito tempo para aquele acontecimento, né, para fazer a minha meia maratona, e eu já imaginava que eu tinha que desistir. Acabei não desistindo, não recomendo, porque depois disso eu fiquei uma semana com gesso, fiquei de licença, fiquei um tempo sem correr. Talvez se eu tivesse parado seria bem melhor. Mas esse foi meu primeiro perrengue da minha primeira meia maratona. É claro que eu não desisti. Depois eu acabei escrevendo em outras. Os meus erros de meia maratona não pararam por aí. Eu tive desde dor de barriga no meio da corrida até faltar energia no meio da corrida por falta de suplementação. Mas é claro que depois eu fui aprendendo com os meus erros, fui me aperfeiçoando a minha maneira e tendo outras experiências muito legais em meias maratonas, em lugares diferentes, até que eu consegui atingir o meu tão sonhado sub-2. Foi muito bom, foi muito importante pra mim. Eu acho que é muito importante quando você consegue atingir um objetivo na qual você estabeleceu enquanto corredor amador. Isso te dá um gás, né? Porque a gente sabe o quão difícil colocar os treinos em dia, tentar fazer o
fazer acontecer com toda a nossa rotina e demandas que cada... Diante disso, eu vou te dar algumas dicas extremamente válidas para você que está flertando os 21 quilômetros, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi e ter sucesso na sua primeira meia maratona. Bom, a primeira dica seria quase que um repeteco do vídeo que eu falei dos 10 quilômetros. Não negligenciar o fortalecimento, a importância da divisão de treinos diferenciados, e você trabalhar o seu mental. Isso super vale para os 21 quilômetros. Agora, eu vou te dar 3 dicas fundamentais, além dessas que eu falei. Primeira dica, você vai precisar de suplementação. Sim, gente, não tem como negligenciar isso. E tem uma explicação científica, né, para isso. Depois de 1 hora de atividade física com uma intensidade moderada a alta, o nosso estoque de glicogênio, que seria, a grosso modo, aquela energia pronta entrega que o nosso corpo tem, ele acaba se esgotando. Por isso que a gente sente mais fadiga depois dos 10 quilômetros, em média, né? Pensando que um corredor mediano ele vai fazer isso. Então, pensando que 21 você vai demorar 2 horas e 10 ou 2 horas e 20, você vai precisar suplementar. E aí entra aqueles famosos géis de carboidrato, né? Que tem muito açúcar, que o seu corpo consegue absorver muito rápido, a ponto de você continuar fazendo a atividade física sem muito transtorno gástrico. Como que você vai descobrir isso? Quanto de gel que você vai utilizar, em qual momento você vai utilizar? É claro que essas estratégias, um profissional ele vai conseguir te orientar de maneira mais individualizada. Porém, de maneira geral, a grosso modo, como eu disse, depois de 1 hora você vai precisar suplementar, e alguns géis de carboidrato, ele acaba te orientando a quanto tempo você vai precisar consumi-los. Eu tenho um, por exemplo, aqui da probiótica, não é publi, tá, gente? Eu juro que eu queria que fosse. Ele recomenda consumir a cada 30 minutos de treino. Eu já fiz essa estratégia, de consumir a cada 40 minutos de treino, e ambas estratégias foram extremamente, funcionaram pra mim. Então, você precisa testar. Onde você testa é nos treinos, tá? Por favor, pelo amor de Deus, não vai utilizar gel de carboidrato pela primeira vez na sua prova, senão vai dar ruim, gente. Segunda dica: não negligencie a hidratação. E mais que isso, a reposição de eletrólitos. Eu vou te explicar o porquê. Bom, a questão da hidratação não preciso nem falar, né, gente? Acaba sendo uma coisa lógica. À medida que você vai fazendo mais atividade física, você tendo mais troca de calor, o seu corpo transpira. Então, você vai precisar repor essa quantidade de água. E o que acontece quando você só repõe a água, mas não repõe os eletrólitos? Principalmente para algumas pessoas isso é mais intenso. Você acaba ficando desidratado. Olha que coisa mais louca. À medida que a gente transpira, a gente não perde só água. A gente perde sais minerais, eletrólitos. E isso precisa ser, e esses eletrólitos, ele não é reposto simplesmente tomando uma garrafinha de água. Você precisa tomar o famoso Gatorade, ou você pode dar uma amenizada nessa situação utilizando cápsulas de sal, que é muito mais prática, né, ao longo aí dos seus treinos, para não ficar com aquela cara toda branca, cheia de salzinho. Vocês já ficaram assim? Vocês ficam assim? Eu fico muito assim. E o que acontece quando você não repõe esses eletrólitos ao longo da corrida ou depois da corrida? Você vai ficar extremamente fadigado, sabe? Quando você chega lá no quilômetro 15, 16... Para quem já fez meia maratona, você fica exausto, parece que não vai, o seu corpo não consegue te obedecer. É porque provavelmente a sua quantidade de eletrólitos já está entrando em uma situação muito baixa, e você vai ficar com essa sensação de fadiga a ponto de ter
cãibras, por exemplo, ou simplesmente quebrar. Terceira dica, e olha só, essa dica é extremamente importante, principalmente para corredor iniciante que tá aqui naquele gás de fazer a sua primeira meia maratona, começou a correr agora, que é não menosprezar os treinos leves. Sim, gente, se você entra num ciclo de meia maratona, por exemplo, a maior parte dos seus treinos longos serão leve. Zona 2, por exemplo, ter conversas curtas. E são nesses treinos que vão moldar a sua resistência. É através desses treinos que você vai conseguir melhorar o seu condicionamento para conseguir atingir distâncias maiores, conseguir correr por muito tempo em um ritmo mais confortável. Então, quando tiver lá na sua planilha corrida leve, não tente fazer mais rápido. Corridas leves, elas te ajudam a moldar o seu cardio. Quando você menos perceber, você vai conseguir estar correndo a mesma distância em um ritmo um pouco mais forte. Parece contraditório, eu sei, mas confie no processo que vai dar certo. Uma dica extra que super funcionou pra mim é: crie uma playlist de 21 quilômetros. Gente, parece uma coisa tão besta, mas pra mim fez toda a diferença, porque eu imaginava que eu ia correr, sei lá, por 2 horas, um exemplo, 2 horas e 15. Eu fiz uma playlist de 2 horas e meia, 2 horas e 20. Então, eu corria, fazia os treinos escutando aquela playlist. Então, quando eu tava naquela música tocando, eu sabia que tava perto de acabar a corrida, por exemplo. É muito interessante. Tenta fazer aí e ver se você gosta. Eu tenho minha playlist, se vocês quiserem eu posso deixar aqui na descrição. Vai que você curte as mesmas músicas que eu, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários qual é a sua dica de ouro para quem quer fazer a sua primeira meia maratona. E você vai fazer a meia maratona esse ano, a sua primeira meia maratona? Coloca aqui nos comentários quando que você vai fazer e qual que é a sua expectativa. Você tá com um objetivo de tempo, onde que vai ser? Eu quero saber tudo. Eu amo saber quando vocês compartilham as coisas, gente. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, da minha história. E vou continuar compartilhando. Próxima saga será dos 21 aos 42. Aguardem que esse vídeo vai sair. E eu quero fazer um convite especial para vocês. Eu quero deixar aqui as minhas outras redes sociais para que vocês consigam me seguir lá. Eu posto também dia a dia mais de perto, meus treinos, como que eu faço para conciliar a rotina de maternidade, treinos e tudo mais. Vou amar ter vocês por lá. E se vocês conseguirem me encontrar por lá, me manda um direct e fala: vim do canal, lá, vai ser muito bacana. Gente, bons treinos pra vocês. Espero que vocês consigam atingir aí o objetivo e a meta que vocês estabeleceram. Tchau, tchau!